Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Como é que estão? Tudo jóia? Pessoal, vamos para a nossa última aula do módulo de hidráulica, tá? E esse tópico eu coloquei para vocês devido ao cuidado que se deve ter na manipulação, operação envolvendo equipamentos hidráulicos. Então a gente especialmente colocamos ou focamos em um tema que é relacionado à segurança, né, envolvendo a parte hidráulica dos equipamentos. Então é o seguinte, né? A questão de segurança é importante que saibamos que quando se vai operar, manipular equipamentos hidráulicos ou equipamentos de modo geral, nós temos um documento, né, que toda máquina e equipamento possui, que é o manual, certo? E dentre esse manual, nós temos o chamado três pilares fixos do que envolve o manual ou mesmo a operação desses equipamentos, que é o seguinte. Então nós temos o primeiro pilar, que é a questão operacional, né, que todas as informações operacionais relevantes e importantes estarão no manual. Outro pilar extremamente importante que devemos ter dentro desse manual, obviamente, é a questão da segurança. Então, a segurança na operação desse equipamento, dessa máquina, constará no manual como que deve ser o processo de utilização. E o terceiro pilar, não tão menos importante que os outros, é a questão da manutenção ou manutenção periódica, né? Então, o manual do equipamento contará com esses três pilares fundamentais para uma operação segura da máquina ou do equipamento. Então, partindo desse pressuposto, nós sabemos que identificar os perigos, a segurança e os procedimentos para com os sistemas hidráulicos. Identificar materiais e fontes de informação que descrevem os perigos contidos nos fluidos e informações de segurança. Então, materiais ou fontes, já falei, é o manual da máquina ou do equipamento. Toda vez que vocês observarem na máquina estas simbologias, é necessário que tenha uma atenção especial. Por quê? Porque esses pontos indicados na máquina, com esses adesivos ou esses decalques, indicarão que devemos ter um cuidado maior quando for manusear ou mesmo mexer na máquina ou no equipamento. Essas simbologias aqui estarão presentes em partes da máquina que podem ter algum risco de acidente para qualquer pessoa que manipule essas máquinas ou equipamentos, tá? Aqui nós temos essa imagem que nós temos aqui. Eu já havia comentado na última aula, né, sobre mangueiras e tubulações, que seria sobre verificar vazamentos em tubulações hidráulicas. Por quê? Porque veja bem, se caso nós formos manipular uma mangueira ou verificar uma mangueira que esteja com algum tipo de vazamento e você for fazer essa verificação com a sua mão, né, o que pode ocorrer, né? Pode ocorrer com que o óleo, que é um corpo estranho, pode adentrar ao seu organismo. E isso pode trazer consequências extremamente sérias para a sua saúde, tá? Então, vazamento de fluido sob pressão. Então, esse óleo
que está dentro da tubulação, das mangueiras, está sob pressão e quente, tá? Podem penetrar em sua pele e causar lesões graves. Evite o perigo retirando a pressão antes que desconecte as linhas hidráulicas, que são as mangueiras, ou de outra forma. Ajuste todas as conexões antes de se aplicar a pressão novamente. Busque por vazamentos, um pedaço de cartão, por exemplo, para verificar vazamento. Essa questão aí de ajuste de todas as conexões pode ocorrer porque, se caso eu fizer uma conexão, uma montagem de uma mangueira hidráulica num bloco de válvulas, por exemplo, quando pressionado, se não tiver bem fixo, essa mangueira pode servir como um chicote. Além do óleo vazar para todas as direções, a mangueira pode se transformar num chicote e com isso ocasionar em algum acidente a uma pessoa que estiver próxima. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu ministrei um treinamento de caminhão Munk, né? E o que ocorreu? A máquina tinha mangueiras hidráulicas e em um dado momento nós estávamos fazendo o içamento de uma pequena carga, né? Só para demonstrar o posicionamento dos braços e tudo mais. De repente houve-se um vazamento hidráulico bem no braço do Munk. Só que assim, não feriu ninguém, porque nós estávamos numa distância segura, né? E além disso, o vazamento foi na vertical, tá? Né? Então não teve respingos em pessoas que estavam próximas, né? Logo que o vazamento ocorreu, já pediu para desligar a máquina, né? Para poder operarmos de modo seguro. Tá? Então, por isso, um outro ponto importante vai fazer uma operação com esse tipo de equipamento, mantenha-se a uma distância segura. Se um acidente ocorrer, procure ajuda médica de forma imediata. Qualquer líquido injetado na pele deve ser removido de maneira cirúrgica e em poucas horas. Porque se esse líquido ficar por muito tempo, vai ocasionar uma coisa chamada gangrena. E aí essa gangrena, vocês podem depois fazer uma pesquisa, pode trazer consequências extremamente desagradáveis e graves para uma pessoa, tá? E às vezes você pode achar que não é nada, um ferimento como isso aqui, ó. Então aqui é um pequeno furinho, né? Não foi nada, não foi nada, não foi nada. Só que depois de um determinado tempo, a coisa pode se tornar muito mais séria, tá? Verifique os pontos de vazamento no sistema hidráulico. O jato ou neva de um ponto de vazamento no sistema hidráulico pode penetrar na sua pele. Então, jamais toque. Cuidado! Podem ocorrer ferimentos pessoais. Nunca tente detectar um ponto de vazamento passando sua mão sobre a área. Use óculos de segurança ou máscara protetora enquanto verifique os vazamentos. Por quê? Para que esse óleo não respingue no seu rosto ou nos seus olhos, né? Algumas regras de segurança. Sempre abaixe os implementos antes de trabalhar neles. Então a gente vai trabalhar com algum tipo de implemento no trator, grade, por exemplo, plantadeira. Vai fazer uma verificação? Abaixe ele ao solo. Nunca deixe-o içado. Por quê? Porque o sistema hidráulico pode falhar e aí ele desce com tudo. Se tiver alguém embaixo, acabou-se, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu há um tempo atrás na cidade de Balsas. Uma oficina estava com um caminhão, daqueles caminhões que fazem o transporte de soja, né? E aí foi levantado o cilindro hidráulico, né, da caçamba para a pessoa fazer uma verificação e tudo mais. O que aconteceu? A pessoa ficou ali na parte da carroceria entre a cabine, o final da cabine e o início da caçamba, né? Aquela região ali. O que aconteceu?
se levantou o cilindro hidráulico e ficou fixado, sem nenhum tipo de proteção, né? O que aconteceu? O cilindro hidráulico não suportou, né? Houve um rompimento. E aí o que aconteceu? A caçamba de uma carreta, um bitrem, né? Desceu. E aí uma pessoa que estava bem nessa divisa entre caçamba e cabine ali, né? Naquela região, ela foi partida ao meio, tá? Só para que vocês tenham uma ideia de como é perigoso mexer com o sistema hidráulico, tá? É muito importante esse detalhe aí. Seja cuidadoso nas operações com muitos técnicos numa mesma máquina. Então, se vai trabalhar mais de uma pessoa, sempre observem ao redor. Bloqueie os implementos se precisar trabalhar nele em posição elevada. Então, se você vai precisar trabalhar com o cilindro hidráulico todo acionado, como o exemplo da caçamba que eu coloquei, é importante que você coloque uma trava mecânica para que, caso ocorra um vazamento e o cilindro descer, ele bata na trava mecânica e fique ali, tá? É muito importante isso. Tem muitas pá carregadeiras que ela tem esse princípio, né? Inclusive são com cores avermelhadas ou amareladas, depende do equipamento, né? Porque você em algumas situações você vai precisar trabalhar com a caçamba, né, toda içada. Então é importante se colocar uma trava para que, caso ocorra um vazamento, o cilindro descer, mas bater na trava. Isso acontece muito com plataformas de colheitadeiras, que na parte inferior existe o cilindro, né, que levanta e abaixa a plataforma. Lá nesse cilindro existe uma trava que você coloca, que essa trava mecânica ele abraça o cilindro, e aí, caso ocorra, né, um vazamento hidráulico, ele desce esse cilindro, mas bate na trava. Beleza? Nunca trabalhe num sistema hidráulico enquanto o motor estiver funcionando. Então é aquela questão. Partes móveis em funcionamento, né? Principalmente quem está com aventais, roupas folgadas, anéis, correntes, né, pulseiras, né? Não remova cilindro até que os implementos estejam todos apoiados de maneira segura no solo. Trave os batentes dos cilindros para manter as unidades de trabalho no lugar enquanto transporta o equipamento. Alivie toda a pressão hidráulica antes que desconecte as linhas, né? Porque aí vem aquele... Lembrando, mais uma vez, né? Se você não faz isso, você vem aquele jato ou aquela névoa de óleo hidráulico e está muito quente. Ele trabalha na faixa de 80, 90 graus, próximos de 100. Então, cuidado. Cuidado com óleo quente, né, nas válvulas e conexões, para não haver nenhum tipo de queimadura, né? Evite pontos de esmagamento ao trabalhar em torno de equipamentos hidráulicos. Muitos itens de segurança você pode executar antes que se comece o trabalho ou reparo, né? Estacione a máquina sobre uma superfície plana, eleve e bloqueie a máquina, eleve o braço e encaixe a trava, desligue o motor, alivie as pressões de todos os controles, tá? Aqui, ó, nós estamos vendo algumas partes das máquinas, né, que existem as travas. Olha essa aqui, ó, que legal. Essa aqui é uma trava, né, de um trator de esteira, ó. Então percebam, né, como eu havia comentado, eu coloco essa trava aqui para esse braço da caçamba não descer, porque você imagina uma pessoa fazendo uma manutenção aqui embaixo, ó, e de repente o cilindro hidráulico não suporta e esse braço cai. E aí a pessoa pode ser esmagada aqui, sofrendo alguma contusão séria. Por isso que é importante, quando você vai trabalhar com o cilindro hidráulico todo levantado, você coloca essa trava aqui, ó, que no caso é na cor vermelha, para que, se caso ocorrer a descida do cilindro por algum vazamento, ele bate nessa trava e não machuca a pessoa que está abaixo, tá? Outra coisa importante no manuseio desses materiais chamados perigosos, né? Descarte apropriado dos resíduos. Então a gente tem que pensar na questão ambiental também. Óleo hidráulico é um óleo que eu não posso descartar em qualquer lugar. Então, principalmente
você vai fazer uma reparação, uma manutenção lá no meio da lavoura, é importante que você leve uma vasilha, porque caso houver algum tipo de vazamento grande, que esse vazamento não adentre ao lençol freático do solo, que isso acaba prejudicando, né, a questão dos novos plantios e tudo mais, né? É importante esse detalhe aí. Certo, galera? Então é muito importante essa questão de segurança. Vai fazer qualquer tipo de manuseio, operação, verificação, faça de modo seguro, para que você não sofra com consequências desagradáveis. Muito obrigado, valeu, até mais, pessoal. Obrigado, hein?